foi bom para o Fluminense, né? Tá uma vitória da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, só precisa ganhar no Maracanã do Bahia, que está buscando inclusive a mesma coisa, né? Domingo, 4 da tarde, ao vivo, no Premier esse jogo. Vou falar aqui ao vivo com Pedro Neville, tem informações do Flusão pra gente. Fala aí, Pedrão. É isso, tudo bem, Escobar? Resumiu bem o que vai acontecer nesse fim de semana. Fluminense e Bahia valendo vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Fluminense, como você disse, só precisa ganhar. Se não vencer o Bahia, aí depende de o Botafogo não vencer o Fortaleza, jogo que vai ser no mesmo horário, domingo às 4 da tarde, no caso do Botafogo, lá no estádio Newton Santos. E para esse jogo, o técnico Luiz Zubeldia vai ter a volta do Canóbio, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, o Lima está fora pelo terceiro cartão amarelo. O Fluminense vem embalado. 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias, 2 empates nesse caminho. Enfrentou os 3 primeiros do campeonato, venceu o Flamengo, empatou fora de casa com o Palmeiras, com o Cruzeiro, teve goleada por 6-0 em cima do São Paulo, ou seja, vem numa boa fase para pegar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. 2 jogos aqui no Maracanã, o primeiro a partir de quinta-feira que vem, Escobar. Valeu, Pedro Neville, falando direto do Maracanã. O Fluminense enfrenta o Bahia amanhã no Maracanã e precisa de uma vitória para conseguir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Pedro Neville tem as informações do Flusão. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Mário. Bom falar contigo. Boa tarde para você que está acompanhando a gente. O Fluminense que vai ter de novo o Thiago Silva. Há 2 rodadas, ele naquela goleada contra o São Paulo, 6-0, estava jogando bem. No segundo tempo foi substituído com dor no joelho. Foi preservado no jogo contra o Grêmio, partida seguinte, mas está livre das dores agora. Ele vai a campo contra o Bahia e também não deve ser problema para esse jogo contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil na semana que vem. Falando em Bahia, o time que deve ir a campo deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules ou Nonato, Martinelli, Lúcio Acosta, Canóbio, que volta depois de cumprir suspensão, Serna e Everaldo. Por falar em Everaldo, já são 18 jogos sem balançar as redes. O último gol que ele fez foi em 12 de agosto, no primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro. Mas o Beldia confia em mantê-lo, porque a qualquer momento ele pode desencantar, como fez o Soteldo na última rodada. E ele tem sido muito útil, apesar da falta de gols, Mário. Então é isso, vale 5º lugar do Brasileirão e, por consequência, vaga na fase de grupos da Libertadores. Só não pode demorar 400 dias, que nem o Soteldo, né, amigo? Obrigada. Responsabilidade quem tem que ter o Arias, tá? Pensa direitinho, hein, Arias. O Arias está no Wolverhampton, na Premier League, como a gente sabe, se transferiu do Fluminense no meio desse ano, depois da Copa do Mundo de Clubes. E, cara, o Wolverhampton tem 14 jogos na Premier League e 2 pontos. Resumindo de uma outra forma, 42 pontos disputados pelo Wolverhampton, eles ganharam 2. 2 em 42. É assim, é algo muito, muito distante, por exemplo, do que seria hoje a situação do Sport Recife, que ficou muito atrás no Campeonato Brasileiro, mas em aproveitamento é bem menos. Eu não peguei qual é o aproveitamento aqui do Wolverhampton, mas é baixo, pode acreditar em mim. 2 empates em 14 jogos, nenhuma vitória, e o Arias, nesse tempo todo que está lá, não tem assistências ou gols. 0 gol, 0 assistência desde que chegou ao Wolverhampton. Só na pré-temporada, né? Ele fez gol num amistoso assim que chegou, numa derrota do Wolverhampton, mas ele fez gol só em amistoso. Então a situação dele, claro, não é confortável, ele não deve estar muito feliz, mas ao mesmo tempo a Raíza Simplício trouxe aqui semanas atrás a informação, né, quando ela falou com alguém do staff do Arias, de que ele não teria intenção, a princípio, de sair do Wolverhampton, do futebol inglês, nessa janela de transferências, nesse fim de ano. Porém, tem uma informação do UOL de hoje de que o Palmeiras novamente fez uma consulta, porque eu digo novamente porque já tinha feito essa consulta meses atrás, inclusive ao presidente Mário Bittencourt, que falou sobre isso, admitiu essa consulta do Palmeiras, mas disse na época, isso aí foi antes dele sair do Fluminense, que o Fluminense não tinha interesse em vendê-lo e o próprio Arias não tinha interesse de ir para qualquer clube brasileiro. Então isso mais no primeiro semestre desse ano. E segundo o UOL, trouxe de informação hoje, o Palmeiras voltou a fazer agora uma consulta ao staff do Arias sobre a possibilidade, sobre o interesse que ele poderia ter de vir para o futebol brasileiro, para o Palmeiras, nessa próxima janela de transferência, na virada entre 2025 e 2026. E a mesma matéria do UOL reforça a informação da Raíza, de que o Palmeiras teria ouvido do pessoal do staff do Arias,
de que ele, a princípio, não vai sair do Wolverhampton, não tem interesse em sair do futebol inglês nessa janela. O que não muda a possibilidade dele poder sair, por exemplo, depois da temporada completa na Europa. A gente lembra que a temporada termina no meio do ano que vem, a temporada europeia, né? Até lá vai ter água passando debaixo da ponte, só acho que não vai mudar a realidade dos Wolves, do Wolverhampton, porque não acredito que um time que hoje está a 12 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento, primeiro time fora do não sei se é Z4 lá ou Z2, agora me pegou, lá na Premier League. Na Premier League acho que é Z3. Z3, né? Primeiro time fora do Z3 tem 12 pontos a mais do que o Wolverhampton. Então, para sair dessa zona do rebaixamento, teria que acontecer uma reação improvável nos meses que faltam, na temporada que falta de Premier League. Mas, dito isso, o Arias, nesse momento, por tudo que ele fez para chegar ao futebol europeu, a princípio não pensa em deixar o continente europeu, e digo eu, vou completar, obviamente, dizendo que se ele tiver a possibilidade de, no final da temporada, sair para um outro clube europeu, quem sabe fazer um upgradezinho na carreira dele, porque o Wolverhampton é uma espécie de quinta prateleira do futebol europeu, quinto ou sexto, se ele conseguir fazer um upgrade que seria para quarta ou terceira prateleira, ele já vai estar no lucro. Então tenho certeza que a prioridade dele vai ser, caso saia do Wolverhampton, sair para um clube da Europa. Agora, se isso não acontecer, é bom a gente lembrar que o Fluminense tem a prioridade na possibilidade de trazer o Arias de volta. Prioridade não significa que o Fluminense vai ter todas as prioridades. Não, a prioridade é muito simples de entender. A prioridade é o seguinte: se tiver duas propostas iguais para ele voltar, o Fluminense vai ter a prioridade para que ele volte por uma mesma proposta que ele faça, por exemplo, igual a do Flamengo, a do Palmeiras. O Flamengo fez uma proposta. O Fluminense será avisado, naturalmente, da proposta e pode cobrir aquela proposta, pode igualar aquela proposta, seja do Flamengo, seja do Palmeiras, seja de qualquer clube brasileiro. Então o Fluminense teria prioridade, mas vai ter que igualar a proposta, pelo menos, para que ele retorne ao clube onde estava até o meio desse ano. Então, Palmeiras tem interesse e já se sabe informalmente, não é novidade, isso é uma coisa informal até hoje, nunca foi verbalizado, que o Flamengo também estaria de olho no Arias. Torcida tricolor, amigas e amigos, abençoadas e abençoados, muita gente me perguntando: Luiz, será que realmente o John Arias vai jogar no Palmeiras? Será que ele vai jogar no Flamengo? Gente, há um grande otimismo da parte da diretoria do Flamengo e também da parte da diretoria do Palmeiras em contratar o John Arias. Só que o Fluminense tem a carta na manga porque é um jogador que tem aquele carisma do torcedor. O cara fez história, o cara ganhou a Libertadores de muito pouco tempo, jogando muita bola. Foi um do destaque, né, naquele Mundial de Clubes. Então, assim, o John Arias tem um amor. Ele é muito grato pelo Fluminense, mas a gente sabe que a gratidão no futebol vai até a página 2. Né, e depois que o jogador comentou, né, no Instagram do jogador do Flamengo, a torcida do Fluminense ficou, assim, chateada demais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. John Arias não irá permanecer no futebol europeu e há sim uma grande possibilidade do Fluminense formalizar uma proposta oficial para o jogador. Agora tem que prestar muita atenção. O Wolverhampton investiu 20 milhões e ainda está pagando. Será que o Fluminense vai ter bala na agulha para trazer novamente o John Arias? O que vocês acham? Eu aprovo, mas eu queria saber a opinião de todos vocês. E o time do Fluminense está um time redondinho. John Arias seria a cereja do bolo para a próxima temporada. Então, assim, vale todo investimento. Fluminense ganhou uma quantia astronômica, tem dinheiro em caixa. Então, assim, alô, presidente, a hora de trazer o John Arias é agora, novamente, para o Fluminense. Se vocês quiserem ganhar coisas grandes na próxima temporada. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!